Eu sou o Matheus Henrique e sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Despertar. No episódio de hoje, nós estamos recebendo um convidado, gente, que eu acompanho ele há um bom tempo e eu tenho certeza que a mensagem que ele carrega, que ele entrega, vai mudar completamente a sua visão. Aquilo que você está vivendo hoje, pode ser que através de uma frase que ele vai dizer, possa descortinar muito. Sabe por quê? Eu entendi que todos temos um propósito. Aliás, o que te faz levantar da cama todos os dias? Você já parou para pensar nisso? E eu descobri que o meio para você cumprir o propósito é o seu dom. E por que você não despertou ele ainda? Eu quero te lembrar que o despertar não é responsabilidade de Deus. E se você não despertou o dom que está em você, também não é culpa das pessoas, mas é uma decisão exclusivamente sua. E eu sei que você está se perguntando agora, mas qual é o meu dom, Matheus? Eu não sei, meu propósito, como que eu faço para descobrir isso? É nessa conversa com o nosso querido convidado que eu tenho certeza que vai te ajudar. Então fique ligado, já se inscreva nesse canal, pega esse link, compartilha com o máximo de pessoas possíveis para que elas também tenham acesso a essa mensagem e possam de fato despertar o dom ou o potencial que já está dentro de você. E para essa conversa nós temos a honra de receber aqui no Pode Despertar um querido João Vitor Ota. Meu irmão, Deus Meu irmão. abençoe. É um prazer estar aqui e pode ter certeza que hoje o céu resolveu essa data para falar comigo, com você, com quem nos ouve. E eu tenho certeza que vai ser um dia especial. E Deus no comando, porque a gente precisa dele. Amém. Bora para cima. Meu irmão, obrigado pelo seu tempo, por ter aceito o convite. E a primeira pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: o que impede as pessoas de cumprirem o propósito? Sabe por quê? Todas elas sabem que tem um propósito, mas ainda não identificaram qual é. Como que eu faço para identificar e o que pode me impedir de cumprir isso? Meu irmão, na verdade, todos nós temos um propósito, todos nós temos uma missão a ser feita. E principalmente quando a gente se fala de pessoas em que o céu escolheu para influenciar uma geração, influenciar uma família, influenciar um grupo de pessoas, mas existem diversas coisas que podem atrapalhar o nosso despertar, quanto medo, receio, insegurança e até mesmo palavras lançadas de uma forma errada. A gente tem não é uma novidade em que vivemos num mundo em que as pessoas elas acham que pode decidir o que será da sua vida no amanhã, daqui a 2 anos, daqui a 10 anos. E por isso existem muitas palavras que são lançadas, palavras ao contrárias por pessoas que, se a gente não tomar cuidado, pode gerar feridas e dúvidas dentro da gente que pode atrapalhar o processo da gente cumprir o nosso propósito. Então, com toda certeza, o que o diabo mais faz, ele usa pessoas que estão ao nosso redor para muitas vezes nos desanimar ou dizer que não somos capazes, a fim de lançar palavras ao contrárias, até mesmo palavras de maldições. E geralmente não é o fim daquela pessoa te amaldiçoar, mas é, é alguém, é uma entidade maligna que está por trás daquela pessoa, que usa uma pessoa que está perto de você, um amigo, um parente, um aderente, um colega, para te jogar para baixo, para impedir que o processo do seu despertar para você cumprir o propósito seja atrapalhado. Mas a Bíblia diz que muitos são os planos dos homens, mas o único plano que prevalece são os planos de Deus. Então, por mais que as pessoas queiram decidir o que vai ser, o que não vai ser da sua vida, da minha vida, pode ter certeza que o único plano que não será vencido e que vai prevalecer são os planos de Deus sobre a sua vida. Você está entendendo o nível de conteúdo desse podcast? É por isso que eu falei para você compartilhar com alguém. Porque você comentando isso também, João,
Ah, sou amigo já, não vou nem chamar de João Victor Claro, Mota. claro, João, irmão. agora tá em Joãozão, casa já, né? tô em casa. Você falando sobre palavras que são lançadas contrárias. Como lidar com isso? As pessoas, geralmente, quem ouviu muitas palavras ao contrárias, ou até mesmo ouve, são pessoas que elas são, elas vivem em um ambiente em que é normal ser um fracassado. É normal não construir nada, é normal viver numa vida é, miserável, é normal a pessoa não construir nada. Não falo financeiramente, eu falo é normal você não ser feliz, é normal não ser feliz no casamento, é normal não ser feliz na família, é normal viver uma vida totalmente fracassada. Então, existe as palavras ao contrárias e também existe as maldições hereditárias. O pai foi alcoólatra, aí o filho tem 90% de chance de ser alcoólatra. E aí o filho dele tem 90% de chance de ser alcoólatra também. Então são maldições hereditárias que existem tanto para o bem, tanto para o mal. Mas quando se fala de palavras ao contrárias, maldições hereditárias, a única pessoa que pode quebrar esse ciclo vicioso é você. Infelizmente, o seu pai não pode quebrar por você, o seu filho do futuro não pode quebrar por você, seus amigos não podem quebrar por você, seu cônjuge não pode quebrar por você. Se você não acreditar que Deus tem um propósito na sua vida e que você vai viver o que ninguém da sua família viveu, você nunca vai sair dessa vida. Você nunca vai ter perspectivas diferentes, expectativas grandes, porque para você já é normal ter uma vida básica, uma vida que não é feliz, uma vida que não tem nada, porque você já está acostumado, é o seu ambiente. Mas, por mais que ambientes influenciem, Mateus, quando Deus decide que ele vai honrar alguém, se for necessário, ele tira você desse ambiente só para te honrar, porque a palavra dele não volta vazia. É tanto que, quando nós vemos em Gênesis 46, que Deus pede para Jacó descer ao Egito, a Bíblia diz que Jacó ele parte com sua família e toda a sua descendência, e no meio do caminho ele para numa cidade que chama Berseba. A palavra Berseba, ela significa poço do juramento. Aquela cidade tinha um costume que toda promessa que fosse feita naquela cidade tinha que ser cumprida. E aí Jacó, ele vai a caminho do Egito, saindo de Canaã, ele vai para o Egito, para nessa cidade, e quando ele para, ele levanta um altar e oferece sacrifício. Altar não é sinônimo de pedido, altar é sinônimo de gratidão. E quando ele para e oferece esse sacrifício a Deus em forma de gratidão, os seus filhos, sua descendência começam a perguntar: mas Jacó, por que você está oferecendo um sacrifício? Você não chegou no Egito, não sabe o que te espera lá, não sabe se vai passar fome, não sabe se vai passar sede. E por que você já está agradecendo antes de acontecer? Porque Jacó não esperava acontecer para ele agradecer. Ele agradecia para depois ele ter a certeza do que ia acontecer. Então, ou seja, ninguém obriga a Deus a nada. Mas se tem uma coisa que incentiva a Deus a cumprir promessas sobre a sua vida, é a gratidão. Então, seja grato antes de acontecer. Seja grato porque é uma promessa sobre a sua vida. E por mais que o cenário seja desfavorável, esta promessa não morreu e Deus está me usando neste programa para dizer que essa promessa está de pé, independente de qualquer coisa, ele vai cumprir sobre a sua vida. Meu Deus, eu vou dar um pulo aqui já. Pentecostal, cara, mas você comentando isso, é muito interessante. Você falou sobre decisão, Claro. que a gente tem que decidir. É o posicionamento. Cara, não é porque meu pai foi assim, que minha mãe foi assim, que isso eu vou levar a partir da minha descendência, não. Eu posso tomar a decisão. Eu posso tomar esse posicionamento, que isso vai interferir diretamente nos meus filhos, Exatamente. nos filhos dos meus filhos. Então a pergunta é: qual a decisão você tem tomado? Porque se você não decidir também já é uma decisão. Exatamente. Você já está decidindo ser negligente com a sua própria vida, com os seus próprios descendentes. Então decida hoje. Não importa o que falaram, se lançaram palavras contrárias, se é maldição hereditária, seja lá o que seja. Deus escolheu a sua vida, ele tem um propósito para você, só depende de você se posicionar. E você começou muito cedo o seu chamado também. Começou a pregar com quantos anos? Com 4 aninhos eu já pregava já. 4 anos, Não cara. sabia nem ler nem escrever. Mas
como que teve essa influência para você começar, sabe? Nós estávamos conversando nos bastidores, Sim. mas como que foi isso? Despertou algo dentro de você? Não, eu preciso pregar. Como você sabia que tinha esse dom? Na verdade, como eu acabei de citar, a maldição a hereditariedade, ela tanto existe para maldição quanto para bênção. Certo. Então é um dom hereditário. Os meus pais são pastores, os meus pais pregam, os dois. A minha mãe, inclusive, até demais. Acho que eu puxei o dom dela. E eu cresci nesse ambiente. Então, eu cresci no meio da igreja, no monte. É tanto que a minha mãe diz que eu fui selado com o Espírito Santo com 2 anos e meio em cima do monte. Amém. E é ambientes. Eu cresci nesse ambiente de igreja, de louvor, de palavra. E eu sempre tive esse dom de falar, sempre tive esse dom de aconselhar, sempre tive esse jeito de falar. Então, com 4 anos, eu tive minha primeira. Eu cantava corinho de fogo, mano. Não era nem da Louco. pregação, eu era do corinho. Eu era que soltava um corinho, eu já pegava. Eu tinha um cabelão grandão que batia aqui no ombro, eu já começava a rodar aquele cabelo. E eu era do corinho. E aí, um dia eu fui chamado pra cantar. E a mulher falou assim: ó, o pregador faltou. Falou pro meu pai assim: ele pode pregar? Meu pai falou assim: não, pô, ele não prega, ele canta, ele não vai saber pregar. A mulher insistiu tanto, 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 que meu pai falou: vai lá, prega. Primeira vez que eu preguei sobre Davi, eu preguei meia hora e ganhei 2 almas para Jesus. Então, de lá para cá. Aí ele falou assim para mim no final: falou, mas como é que você sabia pregar? Eu falei: eu já sei pregar faz tempo. Na minha cabeça eu já sabia. Já dominava. Já era craque já. Então é dom porque quando você tem um propósito ele é diferente de compromisso, porque o compromisso nem sempre vai ser prazeroso, o propósito será. Então, quando você tem um dom, quando você tem um propósito, pode ter certeza que isso vai ser o seu maior prazer. E hoje, meu maior prazer é ministrar a palavra. Eu não me arrependo, não tenho não penso, não tenho pensamento de parar. É difícil, é complicado, é muito complicado. Mas o dom que há em mim me alimenta todos os dias e é o maior prazer servir ao Senhor. Bom, deixa eu fazer uma pergunta para você, João. Você sabia que os discípulos gostavam de tomar café? Meu, eu não sou do café não, mano. Eu sou da coca. E Jesus disse assim, ó, homem de pouco café. Nossa, que horrível. Cara, deixa pra lá. Não, se eu fosse o Não, editor, eu deixa pra lá. cortava. Não, Eu esquece, cortava esquece. essa. Eu cortava essa. Essa daí não Não, foi cara, top, não, não. edita isso, pelo amor de Essa Deus. daí, Corta. essa É daí, muito corta, ruim, cara. corta. Essa foi ruim, essa foi ruim, essa Não, foi essa ruim. foi ruim, né? Essa foi ruim. Se fosse boa, eu falava. Essa foi Não. ruim. Você sabia Você ri que... de dó, né, cara? É Não, ó, você sabia que, abre aspas, então já que estamos no meio da piada, ó, abre aspas, claro, né, irmão? Mas, sabia que Deus é corintiano? Não sabia, não, por quê? Deus é fiel. Nossa, aí não, cara. Ó, Edinho, Ah, não, agora não, João, ah, não. Edinho, Ah, não, aí não, cara. Não é só Não, que vamos você parar nasce por São aqui. Paulo Não, que, não, Edinho, não. Edinho, ó, Não, vamos parar. Não, que isso, cara. vamos voltar pro propósito, que é melhor, vai. Essa você conseguiu se superar, cara. Vamos Essa você voltar superou. pro propósito, que é melhor que essas piadas aqui. Meu Deus, é uma pior que a outra. Mas você começou desde cedo e, obviamente, você sempre atrai os dois públicos. Aqueles que te admiram muito. Cara, que legal. Ver uma criança de 4 anos começando a se desenvolver no ministério, crescendo, frutificando, já ganhando 2 almas para Jesus. Mas, não obstante, você também atrai aquele tipo de pessoas. O que uma criança pode falar? Pode ensinar, se nem ela mesmo consegue Vive cuidar aquilo. de si. Sim. O que você pensa a respeito disso? Na verdade, até os, vamos dizer, até os 15, até os 14 ali, até os 13, eu amava pregar e até como hoje eu amo. Então, assim, eu não tinha a dimensão do que realmente era. Eu não tinha essa, essa dimensão do que eu vivia. Sim. Então, assim, críticas a gente sempre tem, mas eu nunca fui do cara de ligar para crítica. Eu nunca fui de olhar muito. Mas depois você cresce, aí você vai tendo a dimensão daquilo que você vive, do meio onde você está, do propósito que você tem. E aí você passa a analisar
as situações. Mas desde pequeno já teve muitos casos de muitos pastores renomados de comentar sobre isso. Mas eu sempre soube que eu estava no caminho certo. E as pessoas elas confundem muito aquilo que é o Espírito Santo de Deus, aquilo que é Deus e aquilo que é o homem. Sim. Então, é claro que a gente atrai pessoas que nos acompanham, que nos admiram. Eu já tive caso de eu chegar no aeroporto de uma cidade assim, e o aeroporto tá cheio de pessoas assim para receber. Quando abriu a porta do aeroporto, era balão, era aqueles confete que estourava, era grito, era assim. Então, tem muitas pessoas que admiram, Sim, com certeza. muitas, e inclusive é a maioria, mas se a gente for ligar para aquilo que as pessoas acham da gente, a gente não vai ter uma personalidade forte e única. E os covardes, Deus não tem negócio com os covardes, né? Deus tem negócio com aqueles que são corajosos, que erguem a É isso aí. cabeça e vai E embora, vai pra cima. até os confins da terra. Eu te acompanho há um bom tempo. Estar sentado com você hoje, cara, é uma alegria pra mim. Tamo junto, irmão. Cara, seu ministério, aquilo que você transborda hoje, você carrega a presença de Deus mesmo, o Amém. brilho de Cristo, conhecendo você. Amém. Agora eu tive mais certeza ainda. Amém, irmão. E a nossa vida, ela é marcada por experiências com Deus. Claro. A experiência nos faz conhecer a Deus. A partir dessa experiência, nós amamos tanto a Ele que não queremos o decepcionar. Exatamente. Qual foi uma experiência marcante que você teve? Eu imagino que sejam várias, mas uma assim que marcou mesmo a sua vida, que você fala, cara, essa foi uma das poucas vezes que eu conheci Deus dessa forma. Eu lembro que eu tenho 2 irmãos, o Davi, de 20, e a Esther, de 11. Eu sou do meio. E a Esther, ela foi diagnosticada com uma doença que era uma falta de bactéria no organismo. E aí, quando ela foi diagnosticada com essa doença, minha mãe foi lá na APA e tal, fez o exame. E aí, ela chegou em casa e não contou pra ninguém. Não contou pra ninguém da igreja, ninguém dos amigos. Ela chegou em casa e contou só pra mim. Falou, ó, esse aqui é o nosso segredo, você não pode contar pra ninguém. Tá bom. E aí, uma madrugada, eu peguei e falei assim, eu tava vendo a Esther dormindo no berço, e eu falei assim, eu era bem pequenininho, e eu falei assim, mãe, a Esther não tem nada. A Esther é perfeita. E aí, passou alguns dias, meu pai fez uma campanha no monte, e chegou o exame do pezinho em casa. E constava lá, esta menina não tem nada. Então, foi quando eu vi que Deus tinha escolhido minha família. Deus tinha escolhido minha casa. Deus tinha escolhido meus irmãos, meus pais. Deus tinha me escolhido. E é sempre um prazer poder bater no peito e falar que somos escolhidos por Deus. É doloroso. É complicado. Você tem que negar a si mesmo e tomar a sua cruz, como o próprio Cristo diz. Mas quando você tem essas situações, você percebe que Deus te escolheu para ser maior do que qualquer adversidade. E a fé que habita em você deve ser maior do que qualquer dúvida ou do que qualquer provação. A fé, ela tem que ser maior do que a própria razão. Porque a fé consola a razão. Porque a razão é explicável. A fé não. Então, quando nós temos fé, a fé ela tem que estar num nível na nossa vida que ela tem que consolar, tem que ser maior do que a razão, maior do que as dúvidas. Eu estava comentando com você antes da gente começar que a minha avó, ela faleceu de câncer numa segunda-feira. Numa quarta-feira eu tinha que pregar numa igreja, tinha umas 300 pessoas no culto. E aí meu pai falou assim, ó, você quer ir ou você quer ficar em casa? E aí eu falei, não, eu vou. É tanto que eu fui acompanhado por outro pessoal, porque minha mãe entrou em depressão, enfim. Então, assim, é nessas horas que você percebe que
Por mais que você queira, em algum momento da sua vida, fugir, você não pode fugir. O escolhido não tem escolha. Não é porque Deus obriga o escolhido. É porque a Bíblia diz que não foi vós que escolhestes a Deus. Foi Deus que escolhestes a vós. Então é um momento de... É sinônimo de gratidão. Você bater no peito e falar, eu sou escolhido por Deus. Eu tenho o maior prazer de bater no peito e falar, eu sou escolhido por Deus. Então você também tem que ter o maior prazer de falar, independente de qualquer coisa, minha fé está acima de qualquer diversidade. Aliás, para quem iremos nós? Se Se só só tu você tem. tem palavra de vida eterna. Exatamente. E você comentando esse testemunho, essa experiência que você teve, eu lembrei do meu avô. Ele foi diagnosticado com câncer. E, cara, assim, não tinha muito o que fazer, sabe? Exatamente. Aí ele ligou para mim e falou assim, filho, você pode orar pelo vô? Aí eu lembro que eu fui lá na casa dele, ele pegou o diagnóstico, me mostrou. Aí eu peguei, levantei pro alto e falei assim, uma oração simples, cara. Eu falei, pai, eu conheço o Senhor. Se o Senhor quiser, o Senhor pode Exatamente. curar. Então eu declaro a cura física sobre a vida do meu avô. Cara, depois de um tempo, meu pai estava ministrando na igreja, compartilhando lá a mensagem. Quando ele estava pregando, Deus falou assim, ó, através dele. Enquanto você está aqui na igreja, Deus está curando. Enquanto está aqui, Deus está cuidando da sua casa. E quando ele falou exatamente essa frase, Deus me disse assim, ó, eu estou curando seu avô agora. Amém. Aí eu recebi uma direção, João. Deus falou para mim assim, ó, sai, vai lá na casa dele e ora novamente. A hora que eu orei, cara, eu vou ser bem sincero, depois eu fiquei com medo. Porque eu disse assim, ó, volta no hospital só para confirmar que o senhor foi curado. E, cara, na hora que você tá ali, que Deus fala com você, beleza, você entrega. Mas Matheus, eu confesso, cara, que depois eu fiquei Na hora que você cai preocupado, na assim, eu real, falei, né? cara, É, que loucura é essa que eu é, falei? Como que eu vou conseguir sair disso agora, cara? Eu falei, é só Deus, nem muito o que fazer. sustentar isso é Aí complicado. depois desse momento, meu avô me liga, cara, e um dia chorando, ele fala assim, Matheus, eu fui no médico, fiz o exame e eu não tenho mais nada. É Cara, assim que Deus Deus não mudou. faz. Deus é muito bom. Deus é o mesmo. E é sobre isso, sabe? Que se levantem, a minha oração é essa, que se levantem mais jovens, como nós, como você, pra pregar, cara. Você tá com 17 anos? 17. E vamos ser bem sinceros, Claro. jovem, o mundo que não falta é oferecer pratos. E o evangelho, na minha visão, pelo que eu vejo, se baseia em uma palavra: renúncia. Renúncia. Todos, ou a maioria, querem a visibilidade do altar, mas não querem o preço a ser pago no secreto. O que você pensa a respeito disso? O altar não te cobra um preço. O altar te cobra tudo que você tem. O altar não te cobra um terço da sua vida. O altar te cobra tudo. O preço que você paga pelo altar é tudo. Tudo. A, a natureza do homem já é errar. A natureza do homem é errar. Porém, o evangelho em que vivemos, eu duvido muito, na verdade, que o mundo que vivemos hoje, do jeito que está hoje, eu duvido muito que Deus tem um tempo de prosperidade. Eu duvido muito que Deus tem um tempo de bênção sem fim pra gente, hoje. Claro que Ele pode tudo, mas eu duvido muito que seja isso. Porque hoje nós precisamos do arrependimento. E às vezes a gente... Eu tava conversando isso ontem. Eu falei assim pra uma amiga minha, eu falei, ó, a gente... As pessoas, elas têm um costume de se esquecer de algumas coisas e se lembrar de outras. As pessoas se lembram que o, 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 a- Deus pede para você amar o próximo como a si mesmo. Então, na cabeça de algumas pessoas, se eu amar o próximo, eu vou para o céu. Mas o mesmo Deus que pede para você amar o próximo como a ti mesmo, pede para você amar ele acima de todas as coisas. Então, assim, as pessoas elas se esquecem de algumas coisas e se lembram de outras. Porém, se você é do altar, tem um chamado, se você sabe, porque ninguém melhor do que você sabe o chamado que você tem. Ninguém melhor do que você. Eu te digo uma coisa, para de tentar correr, porque você só vai se cansar.
Porque não foi você que escolheu o altar, foi o altar que te escolheu. Ah, mas eu vou para tal lugar. Lá em tal lugar, Deus vai fechar essa porta para você. Deus vai fechar uma porta. Ah, mas você que está o caminho. Deus vai fechar esse caminho. Até você entender que o seu lugar é o altar e ninguém e nada pode mudar isso. Se isso é contra ou a favor da sua vontade, Deus não trabalha com a nossa vontade. A Bíblia diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Mas ele não fala que a minha vontade é boa, perfeita e agradável. É a vontade dele. E o que é bom, perfeito e agradável para ele, para mim pode ser desagradável, ruim e doloroso, imperfeito. A questão não é você querer viver sobre as suas vontades, é você aprender a viver baseado na vontade de Deus. Então, se você é do altar, esquece. O altar ele vai te cobrar tudo que você tem. Você vai perder amigos, você vai perder dinheiro, você vai perder portas de emprego, você vai perder tudo por amor ao altar. Mas quem vive do altar nunca perde, só ganha. É tanto que o segredo de Ana não é nem Samuel. A maior oferta de Ana não foi Samuel. A maior oferta de Ana foi o seu ventre. Porque se Ana pegasse Samuel e entregasse para o altar, era uma coisa. Mas Ana, ela pegou tudo que fosse sair do seu ventre. Ela disse assim, Deus, tudo que sair daqui, pode ter certeza que vai ser para o Senhor. Então, a maior oferta nossa não é aquilo que é momentâneo. Nossa maior oferta é aquilo que vai nos gerar um relacionamento extensivo com Deus. Então, os filhos de Ana foram, Samuel foi um profeta, foi um juiz, foi um sacerdote, os seus outros irmãos foram homens de Deus, e assim vai. Então, assim, é tudo sobre sacrifício. Ana abriu mão do seu filho, de cuidar do seu filho, de viver com o seu filho, para entregar seu filho para o altar. Abraão abriu mão do seu filho para poder mostrar para Deus que tudo aquilo que fosse necessário ele abrir mão, ele abriria mão. Por mais que não fosse fácil, mas ele teve a certeza que ele iria abrir mão. É tanto que Isaac ele é amarrado no altar. Isaac ele está sendo uma oferta de sacrifício. Mas ele continua amarrado no altar. Isaac vai morrer, mas ele continua amarrado no altar. Então, independente da sua situação ou do que você acha que você vai viver, se você é escolhido por Deus, em todos os lugares, todas as fases da sua vida, você vai estar amarrado para o altar. Porque o altar nunca abre mão de você. Quem vive para o altar nunca vai viver as suas vontades. Mas sempre o altar vai dar um jeito de realizar sonhos, desejos, projetos, objetivos. Eu abro um parênteses, eu lembro que desde pequeno eu recebia profecias que eu iria viajar o mundo, eu iria viajar os 4 cantos da terra, eu iria viver viajando, que eu ia conhecer muitos lugares. E aí eu lembro que eu estava lá em Paris, lá na torre, e Deus falou assim pro meu pai, ó, vai lá no caixa eletrônico e consulta a sua conta bancária. Aí meu pai foi lá no caixa eletrônico, consultou a conta, tinha 56 centavos na conta dele. Aí o Espírito Santo perguntou assim, como é que você tem 56 centavos na sua conta e você está na França? Então assim, ele disse assim, eu não prometi para você, então se eu prometi, eu fui fiel para cumprir. Então, independente de qualquer coisa, promessas são feitas para serem cumpridas. Então, Deus vai cumprir todas as promessas que Ele te fez, desde a menor até a maior. Só espere o tempo de Deus. João, você tem certeza que você tem 17 anos mesmo? Parece que tem um pouco mais, irmão. Cara, que sabedoria naquilo que você fala, confiança, autoridade ao mesmo tempo, um Amém. combo assim, sei lá. Amém. Mas, agora uma pergunta. Olha lá. Eita. O que mais afasta jovens da igreja? A gente tem diversas coisas. Temos o pecado, as distrações, mas toda vez que alguém me pergunta uma pergunta relacionada a isso, eu sempre falo que aquilo que mais afasta jovens de Deus e principalmente do seu propósito
é a frieza espiritual. Por que a frieza espiritual? Porque o pecado ele é baseado no arrependimento. Todo pecado é perdoado. Não no remorso, baseado no arrependimento. Todo pecado é perdoado. Claro que temos algumas exceções. Porém, a frieza espiritual não há nada mais difícil, do que você ir ao culto, ouvir a palavra, dobrar o joelho, cantar os louvores e nada na sua vida espiritual mudar. Você se sente como se fosse uma ovelha negra. Por quê? Porque a sua vida espiritual está travada. Frieza espiritual abre portas para convites, propostas, erros, pecados, aumenta a probabilidade de você tomar uma atitude errada, entrar num relacionamento errado, entrar numa porta de emprego errada, porque quem está bem espiritualmente sempre vai ter a direção de Deus. Quem está mal espiritualmente vai ter a sua direção do seu coração. E segundo a Bíblia, o coração do homem é enganoso. Então, assim, falando por mim, claro que cada experiência é única, mas por mim, para o João, para o filho de pastor, para o membro de uma igreja, para um filho, para um irmão, tirando o pregador, para o João falho, errôneo, enfim, como qualquer outro, eu acho que a frieza espiritual é aquilo que mais me atrapalha. Porque quando você parte de um nível, eu lembro que eu disse isso para uma amiga minha, eu falei assim, ó, até um certo tempo, o meu ministério, ele era sustentado pelos meus pais. Os meus pais oravam, os meus pais buscavam, os meus pais jejuavam pela minha vida, mas depois de uma certa idade, você tem que sustentar seu ministério. Aí você sustenta com renúncia, com oração, com jejum. Então, se a casa toda pode estar jejuando, renunciando. Se você não renunciar, se você não orar, se você não buscar, dá errado para você. A casa toda pode estar bem espiritualmente, mas se você não for, dá errado para você. Então, na minha opinião, na minha humilde opinião, é a frieza espiritual. Eu estava falando, veio algo na minha mente. Frieza espiritual não acontece de repente. Ela é construída. Exatamente. Não é que você para do nada e tô frio. Não, é um dia que você deixa de orar. É outro que você troca a igreja. É a falta da E constância. você vai construindo. Ou desconstruindo. Ou destruindo. Então, qual a prioridade que você tem hoje? Exatamente. Sabe por quê? Tudo aquilo que você faz hoje na sua vida demonstra a responsabilidade que você carrega. Mas aquilo que você faz primeiro demonstra qual é a sua prioridade. Exato. A pergunta é, qual é a sua prioridade hoje? Ah, sua prioridade é sua família? Tá bom, então Exato. por que quando você está na mesa de jantar, você fica no celular? Então não é prioridade. Exatamente. Sua prioridade é sua vida espiritual? Não é, porque se fosse, você não ficava uma semana sem orar. Então nós temos que ter em nossa mente qual é a minha prioridade. Aquilo que eu falo, juntamente com aquilo que eu faço, isso constrói algo que se chama autoridade moral. Então, defina hoje a sua prioridade, diga prioridade minha família, minha casa, minha vida espiritual. Cara, e vai pra cima. Você só precisa colocar em ordem, eu acho que é o primeiro passo. Para você conseguir alinhar a sua vida espiritual, família, profissional. Porque se a vida espiritual tá bem, as Tudo vai outras bem. áreas também, cara. Tudo Mesmo vai que não estejam, elas passam a ser, É verdade. se tornar algo que vai favorecer outras pessoas. E, João, cara, aconteceu algo com as suas redes sociais. Eu fiquei sabendo esses mano. dias. Conta pra gente, hein, cara. O que foi isso? Derrubaram meu Instagram, cara. Tô chateado, mano. Tô chateado. Derrubaram meu Instagram. Tinha quantos seguidores lá? Tinha 1,5 milhão lá, 1,4 milhão e pouco. Começou tudo zero agora. Não, aí comecei do zero, eu tenho uma... não tinha conta reserva, porque na minha cabeça não quer acontecer isso. É. E aí a gente tá com uma conta reserva, mas estamos lutando na justiça pra recuperar esse Instagram aí. Porque meu Instagram é pra fins evangelísticos, né? Uhum. Então, mas vai voltar em nome de Jesus. A gente tem bastante projeto que depende do meu Instagram, mas vai dar certo em nome de Jesus. Mas já me segue lá, ó, João Vitorota, _ no final, na conta reserva. Ajuda eu lá e me ajuda em oração também. Segue aí, gente. Ele é bom demais. Bom.
Deus usa muito ele, eu acompanho o cara e que Deus aumente ainda mais o raio de alcance da sua voz. Amém. Cada Amém. vez mais, cara. Pessoas Amém. precisam daquilo que você carrega. Amém. E você já pregou em diversos lugares, pelo menos que eu sei, Adebras, Bom Samaritano, Mas, os maiores congressos aí que tem. Mas qual foi o maior público que você já pregou? cara, eu já preguei para 20 mil pessoas, mano. Tá brincando? Juro por E Deus. você sentiu frio na barriga? Não. Não? Como, cara? Eu preguei na Marcha Pós Jesus para 20 mil pessoas. Tem uns aninhos já. Tinha umas 23 mil pessoas, mais ou menos. Mas não sei. Mas tem dia que eu sinto. Tem dia que. É que, na verdade, assim, eu tenho que. Eu sou muito sensível à voz do Espírito Santo. Então, eu posso estar no meio de um culto e com a mensagem preparada. Eu sempre peço uma confirmação para Deus. Aí, se ele confirmar outra coisa, eu tenho que pregar outra coisa, aí o coração começa a bater mais forte. Porque aí, geralmente, a gente não tem tanto apego àquele sermão. Mas 20 mil pessoas, era 20, 23 mil pessoas. Top. Mas vira e mexe, dá uma Em friozinho. Francisco Morato, você tremeu? Lugar longe, misericórdia. Só o Edinho vai me fazer ir pra Francisco Morato. O lugar longe. Eu moro. Não, mas eu moro muito longe. Uhum. Eu moro no último bairro de São Paulo. De lá, do meu bairro pra lá, já é o interior. Aí já é Itaquaquecetuba, Suzano, Mogi. Mas eu moro muito longe. Mas Francisco Morato. Longe. Demais, irmão. Demais. E você tá lançando um filme? Você vai lançar? Como que Caraca, é aí, isso? ó, top. Eu tô lançando um filme. Esse ano chega pra Festival de Cinema aqui em São Paulo. E ano que vem sai nas bilheterias. Top. O Vou filme assistir. A Voz de Deus. Inclusive, quando tiver o festival aqui em São Paulo, você tá convidado, sua família tá mais convidada para assistir com a gente. Obrigado, vou com Em certeza, primeira cara. mão. E é um filme baseado voltado mais para contar como é a vida de um itinerante, Uhum. né? Que as pessoas têm uma visão totalmente diferente de como é a vida de um itinerante, né? As pessoas acham que a gente faz isso por dinheiro, por fama, por reconhecimento, mas lá no meu filme a gente conta um pouquinho da história do Daniel Pentecoste, que foi um pregador mirim também, conta a história da minha família e conta a história de como é difícil essa vida do itinerante. Não é esse mar de rosas que todo mundo pensa, não. Mas é para mostrar a real parte dos itinerantes. Amém. E pra gerar um filme desse é anos, não é? Cara, durou 10 anos. Tá brincando. Juro por 10 Deus, anos? 10 anos. Eu juro por tudo que é mais sagrado. Eles começaram. A primeira aparição minha no filme, eu tinha 7 anos, pô. Hoje eu tenho 17. Nossa. 10 anos. E ficou pronto agora, final do. Esse ano aqui. 10 anos. Me pegou diversas fases da minha vida. Eu na escola, eu andando, eu na igreja, eu na agenda. E breve. Eu não sei se é tão breve, mas, né? Vamos dizer. É em breve. Em breve. Eles querem fazer a parte 2, Legal. mas aí no meu casamento eles querem. Eles querem fazer eu casando. Como tá a vida sentimental? Não, só Jesus na causa. Você que deu uma Só brecha, Jesus na cara. causa. Só Jesus na causa. Mas eles querem fazer mas vai ser top, em nome de Jesus. Amém. Tá convidado pra assistir. Com certeza. Vou lá, cara, prestigiar você. Eu vou Parabéns por esse esperar. projeto. Amém. Tá rompendo aí, furando a bolha. E que Deus te leve a sua voz os 4 Eu cantos dessa acho, terra, cara, isso muito, muito incrível, porque foi um diretor americano que entrou em contato com o escritório que cuida vamos dizer, da minha carreira, assim, vamos dizer. Sim. E quando eles entraram em contato, foi, assim, um top pra mim, né? Imagino. A gente vê que só homens muito grandes, politicamente e ministerialmente, têm filmes, né? Então, como Edir Macedo, várias pessoas que são muito grandes. Então, quando eles entraram em contato querendo fazer um filme sobre a minha vida, eu falei, eu tenho certeza, logo comigo. E aí eles contaram lá os projetos do que eles viam sobre mim, que eles viam em mim segundo o diretor, eles viam em mim uma esperança para o Brasil, para o país, politicamente falando. Não que eu estou falando aqui que eu vou entrar na política, mas eles
enxergaram em mim há 10 anos atrás uma esperança para talvez um futuro próximo para o país, politicamente falando. Bênção demais, cara. E vai pro Netflix isso aí, hein? Em nome de Em nome de Jesus, Jesus, eu profetizo, cara. já tá lá em nome de Jesus, top 1. Mas, meu irmão, prazerzaço sentar, conversar com você. Obrigado pelo seu tempo. Tamo junto, irmão. Eu costumo dizer que muitas pessoas carregam algo extraordinário. Poucas transbordam aquilo que carregam. Você é uma Verdade. pessoa que o apóstolo Paulo disse, que eu recebi, cara, eu também entreguei. Exatamente. Então, obrigado pelo seu tempo, pelo seu conhecimento, Amém. pela profundidade na palavra, não só superficial. E para finalizar esse podcast, cara, olha para aquela câmera. Se você pudesse mandar um recado final para todas as pessoas, que mensagem seria essa? Deus tem um plano sobre a sua vida. Independente do ambiente que você viva, das oportunidades que você tenha, dos limites que você tem, Deus tem um plano muito maior do que você mesmo imagina. O que Deus tem para você, Deus não tem para ninguém da sua família. Deus tem para você. Você será uma pessoa que irá revolucionar a sua parentela. Apenas creia que o que Deus tem para você, olho não viu, ouvido não ouviu e nem sequer chegou aos corações. É o que Deus tem preparado para você, em nome de Jesus. Terra. Forte, meu irmão. Tamo Obrigado, junto, meu irmão. Foi um prazer, tamo junto. Cara, prazer estar com você. Amém, Deus irmão. abençoe, cara. E esse foi mais um episódio do Pode Despertar. Obrigado por ficar até o final. Você precisa agora pegar esse link, compartilhar com o máximo de pessoas possíveis para que elas também tenham acesso a essa mensagem. E lembre, despertar o dom que está em você não é responsabilidade de Deus. Se você não despertou, também não é culpa de ninguém. É responsabilidade única e exclusivamente sua. Então desperte o dom que já está dentro de você, cumpra o propósito, não negligencie, porque tem muitas pessoas que precisam daquilo que você carrega. Deus te abençoe e até a próxima. E nesse momento eu quero agradecer ao patrocinador do Pode Despertar, a empresa Greenville. Então você que está nos assistindo, se você tem um e-commerce e deseja fazer a logística segura, desde o fornecedor até o cliente final, você pode contar com a Greenville. O contato vai aparecer para vocês e também na descrição. Entre em contato com eles agora. E eu também quero agradecer a nossa parceira e patrocinadora aqui do Pode Despertar, a empresa Colab. Eles têm um site, gente, com os melhores perfumes, uma linha de cuidados com a pele dos seus influencers favoritos. O link vai estar aqui na descrição. Clica lá.